vocês estão? Nós iniciamos esse episódio do Conexão Assit falando sobre um tema muito importante, principalmente nessa época do ano, né? A gente vai falar sobre o movimento pelo voto regional e para ampliar a representatividade política da nossa região. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no podcast da Assit o presidente da Assit, Giancarlo Debon da Silva, também recebe o presidente da CDL de Tubarão, Rafael Gomes Silvério, e também o vice-presidente da Regional Sul da FACISC, Pedro Kuznikov. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui para a gente poder debater esse assunto e também falar sobre essa importância, a importância, né, de mobilizar as pessoas, a classe empresarial, o cidadão, para que tenha esse voto consciente. Eu queria iniciar começando, então, com uma pergunta que é para todos aqui, né? Fiquem à vontade para responder. Qual a importância de uma mobilização assim, de uma articulação que vem da classe empresarial para que se amplie a representatividade política da nossa região? Jean, pode começar por ti? Então eu vou começar. Boa tarde a todos. Eu acho que essa palavra, ela se resume essa pergunta ela se resume a uma resposta, que é o desenvolvimento. Então, quanto mais representatividade a gente tiver em nível regional, mais fácil é de a gente conseguir se desenvolver. Então, para mim, ela se resume a uma palavra: desenvolvimento. O que vocês acham? Assim, vocês concordam? Sim. Tem algo a acrescentar nessa quando a gente fala de voto regional, assim, porque a gente sabe que o desenvolvimento ele está ligado à representatividade política por conta dos pleitos que chegam até as nossas lideranças e que fazem esse caminho, né, esse processo, né? Como é que vocês enxergam isso, Rafael? Como é que é para ti, assim, como presidente da CDL, que representa o comércio, né, diretamente? Boa tarde a todos. Então, a CDL, como a entidade que representa o comércio aqui de Tubarão, né, que Tubarão é um polo comercial, né, referência no comércio aqui principalmente aqui na região da Murel. Temos uma consciência muito local, né? Então estamos vendo aqui o problema do dia a dia da nossa cidade, da nossa região e por que é importante ter um representante político daqui? Porque assim como nós que estamos vivenciando o dia a dia aqui sabemos os problemas pontuais da nossa cidade, o representante político que é daqui, ele também sabe quais são os nossos problemas. É diferente de você ter um representante político de outra região, vamos supor do oeste ou do norte do estado, que você vai ter que ir lá atrás dele, explicar, né? Diferente de um representante daqui que ele está vivenciando os problemas e as dificuldades que nós temos aqui na nossa cidade. Né? As dores que nós temos aqui, né? Seu Pedro, o senhor que representa aqui uma entidade estadual, que é a FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, né? O senhor é vice-presidente. Falando assim, a gente sabe que o estado de Santa Catarina é grande, realmente, né? Como o Rafael falou, tem outras regiões, suas lideranças, né? Nada melhor do que ter alguém que conhece aqui a realidade, as dores, né, da nossa região. Como é que o senhor enxerga isso, falando também em nome dessa entidade estadual? Mas é de extrema importância termos um representante local. Por quê? É força política, né? Que é bem como o Rafael colocou, né, o Jean também. Mas se nós não tivermos um representante local da região, fica bem mais difícil, né, de conseguir os pleitos da regional. E alguém daqui, ele vai viver o dia a dia exatamente, né, e poder contribuir, poder batalhar, né, para que esses pleitos sejam resolvidos o mais rápido possível. Então é muito importante esse voto regional, tá, para que se consiga eleger o maior número possível, né, de representantes, né, para que tenha uma força dentro da Assembleia. Quais os desafios de se mobilizar uma campanha como essa, Jean? Olha, eu acho que o grande desafio é a conscientização, né? Que a gente precisa conscientizar o eleitor, porque as entidades, elas não têm voto, né, propriamente dito, elas não têm um título de eleitor, elas não vão até a urna lá e votam. Então a gente precisa conscientizar para que as empresas, para que os lojistas, para que toda a região faça o seu trabalho para que a gente vote em nossos candidatos, né? Então a gente precisa elencar quem são, a gente precisa fazer um trabalho. Claro, nós somos entidades, a gente não pode ter cor partidária, nós não podemos pedir votos especificamente para A, B ou C. Mas a gente tem que fazer com que as pessoas pensem que a gente precisa, vamos dizer assim, entrar na cabeça dessas pessoas e dizer, olha, votem nesses candidatos, numa nominata da região,
porque essas pessoas é que vão nos ajudar na infraestrutura, vão fazer o porto se desenvolver, vai fazer o aeroporto se desenvolver, vai trabalhar estradas, vai toda a infraestrutura que é necessária em uma região, e num sistema de democracia como a gente vive, passa pelo político, não tem como ser diferente disso, né? A associação empresarial, ela pode ir diretamente, ela pode ir até o governo do estado, pode ir até a União, mas em algum momento ela vai esbarrar no político, ela vai esbarrar no deputado estadual, vai esbarrar no deputado estadual, no senador, no governador e etc. Então essa é importante, essa conscientização, a importância que as pessoas precisam ter para votar nos nossos candidatos. Eu gosto sempre de dizer, em candidatos que tenham endereço, quando a gente precisar, nós vamos lá e tocamos na campainha dele, entramos na casa dele e vamos dizer, olha, vamos conversar sobre essa demanda. E se isso é com um candidato de fora, com um candidato eleito de outra região, não é que ele não vá dar devida importância, mas a base dele é outra, né? Então a migalha sobra para nós, então, e o restante é para as outras regiões. Então essa conscientização ela é muito importante, né? Ou seja, o recurso a gente sabe que é limitado e tem muitas demandas no estado. Então se a gente pensar que o representante que é natural dessa região, né, que conhece bem, que conhece as dores, como o Rafael falou, ele volta o seu olhar para as prioridades da região, isso já é meio caminho andado, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é bem como já colocou, as associações elas têm que fazer o trabalho, né, junto aos seus associados e junto aos seus colaboradores, né, exatamente nesse sentido, né? Não partidário, mas político, né? Por quê? Nós aqui da região, nós somos 11 ACIs, né? Onde temos 19 municípios, né? Estamos num universo aí de mais de 300 mil eleitores, né? Então realmente é um número bem significativo, né? Que com esses 300 mil eleitores, o que nós poderíamos eleger, vamos dizer assim, na regional aqui, né? Daria tranquilamente 3 deputados estaduais e 2 federais. Né? Então é um trabalho que as ACIs têm que, né, deveriam fazer junto aos seus colaboradores exatamente nisso. É conscientização de trazer essa força política para a nossa região. Tem uma campanha, então, que a gente vai, né, apresentar aqui, que é Voto por Tubarão e Região da Murel. Como é que é essa campanha? Qual é o mote dessa campanha? O que se espera com esse movimento? O que se pode esperar daqui para frente? Cenas dos próximos capítulos, Rafael. Então, na realidade, essa campanha é uma segunda edição, né? Nós fizemos o lançamento, a primeira vez que realizamos essa campanha foi há 4 anos atrás, né? Nas eleições estaduais, né? Há 4 anos atrás, foi a primeira vez em que realizamos o incentivo ao voto local, né? Que o nome foi Voto pela Murel, e agora então voltamos novamente com essa campanha justamente para incentivar o voto local, ou seja, como o presidente Jean falou, a conscientização, a gente precisa conscientizar a população da importância de elegermos candidatos aqui da nossa região. Muitas regiões no estado já existe essa conscientização, esse sentimento de valorizar quem é da sua região, e aqui na nossa região falta essa conscientização. Então, por isso que nós continuamos, né, voltamos com essa campanha novamente nesse pleito estadual, onde teremos aí candidatos a deputado estadual, federal, que, como também o nosso vice-presidente aqui falou, hoje nós temos capacidade de elegermos mais candidatos estaduais e federais. Hoje, atualmente, temos somente 2 estaduais. Pela quantidade de eleitores, então são quase 300 mil eleitores, nós costumamos comparar aqui com a ANREC, né, que está aqui na região vizinha, também tem um pouco mais de 300 mil eleitores, e lá eles têm 5 estaduais e 2 federais, né? Desculpa, 5 estaduais e 3 federais. 3 federais. Então, quer dizer, nós temos capacidade para, né, só fazendo um comparativo, que com a quantidade de eleitores que nós temos, nós podemos ter mais representantes políticos aqui da nossa região. O que pode contribuir com isso, assim, falando do eleitor, né, o perfil do eleitor da nossa região? A gente, comparando com a região vizinha, a gente percebe assim, que falta talvez concentrar os esforços, ou entender, ou compreender, ou conhecer os candidatos. O que falta, Jean? Eu acho que esse ano, o que assim, nesse processo eleitoral, a gente já vai ter um resultado bem mais positivo do que anterior.
Porque esse trabalho das entidades, a gente não se iniciou nesse momento, né? A gente já está trabalhando há alguns meses nisso. Tanto é que a nossa campanha ela já está pronta, né? Que vai às ruas. Então, a partir do momento que os candidatos que saírem às convenções, que já tiverem os candidatos, isso já vai ser, já vai para a rua, dá para dizer dessa forma. E vai fazer com que as pessoas comecem a olhar de uma forma diferente. Porque o que o Rafa acabou de falar, porque 5 deputados estaduais e 3 federais, quer dizer que a região da REC ela tem uma conscientização diferente. Tanto que se nós for ver em nível de obras, né, se for fazer uma lista, né, a região também é muito grande, né? Eles têm bastante, concentra. Por quê? Quando vai se fazer um pedido no governo do estado, tu vai 5 deputados, né? Porque a partir do momento que se elegem, a bandeira política, como dizia, ela é para ficar guardada. Então nós vamos trabalhar pelo desenvolvimento. E uma das coisas que a gente muito ouve, né, quando começa esses movimentos, né, de eleição, porque os nossos candidatos não são bons. Eu costumo dizer que eu faço sempre a pergunta, então defina bom. O que é bom? Quer dizer que o cara que tu vai votar que é lá de outra região, que não sabe diretamente dos nossos problemas, ele é bom. E automaticamente a democracia permite isso, né? Que se nós votar para um que não seja tão bom, daqui a 4 anos vamos substituir esse cara que se ele não atendeu a nossa expectativa. Então esse movimento ele tem que ser constante, né? A gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, tem que estar sempre colocando, poxa, olha, e por que não também de ser um parceiro desses candidatos, né? Desses deputados eleitos no futuro, né? Eles também precisam do espaço. A gente sabe que a política também é uma profissão, né? Eles estão inseridos no processo. Então é uma parceria, né, das associações e com o poder público, né, com os candidatos. Então mais uma vez, é um trabalho de formiguinha, né, que ele vai indo devagarinho para que a coisa realmente se nós formos pensar que nós temos que eleger, são 40 vagas para deputado estadual e 16 vagas para deputado federal. Nessa eleição são uma vaga somente para o Senado, né? Então, desses 40 deputados estaduais, nós devemos ter no mínimo 4 deputados estaduais, né? Para ter uma representatividade muito boa. Porque se tu une 4 daqui com 5 de Criciúma, que a gente quer que eles mantenham, e não quer tirar deles, pelo contrário, né? A gente precisa fazer acontecer. Também, né? Exato. Então, assim, são praticamente 25% da Assembleia fica na região sul. Olha o poder que tem de negociação, isso para investimento na região. Seria o ideal, né? No mínimo, exato, né? Exatamente. Mínimo, esse seria o... Equilibrado, né? Um número equilibrado. É isso que nós vamos buscar, né? E é isso que nós vamos trabalhar. Muita gente não se dá conta, mas a região sul ainda precisa tem muitas demandas ainda, né? Comparando-se com outras regiões do estado. A gente sabe que em termos de rodovia, portos, aeroportos, né? Isso tudo influencia no quê? No desenvolvimento da região, como o Jean falou. Por quê? Porque atrai negócios, atrai oportunidades, gera emprego, enfim. Vocês acham que as pessoas ainda, o cidadão, ele já se deu conta disso? Porque isso é falado sempre, né? Recorrente, né? Um assunto que vem sempre à pauta. Vocês acreditam que isso já vem à mente do cidadão quando ele está às vésperas de um período eleitoral, ou ainda precisa se fazer lembrar? Eu acho que precisa se fazer lembrar, né? Infelizmente, o nosso eleitor ainda não tem, né, esse preparo político, né, para acompanhar o trabalho dos candidatos, né, saber filtrar exatamente, né, conforme eu já disse, quem é o bom, quem é o ruim, né, ou quem é o menos ruim, né, para fazer isso. Isso é um trabalho que eu entendo que vai depender das associações, né, sair de dentro das associações, das empresas associadas, e essas empresas junto aos seus colaboradores fazer exatamente esse trabalho, né, de esclarecimento, na verdade, né, e da necessidade que nós temos, tá, de cada regional, tá, no caso a nossa regional aqui, aproveitar esse volume de eleitores, né, e eleger o maior número possível, né, de representantes, né, não tirando das outras regiões, muito pelo contrário, aumentando a nossa. Sim, né? claro. As associações também têm um papel importante quando pontuam ou elencam, né, as prioridades para essas lideranças políticas, né, políticas partidárias. Tem um movimento também que a Facisc encampa, né, que é o Voz Única, que congrega todas essas prioridades, inclusive a CIT também participa, sim, né? É importante também, né, fazer essa ponte, mostrar para a liderança política quais são as demandas da nossa região, né?
Jean? Tão logo, né, tenha definido já o quadro, quem será os candidatos, exatamente isso, o Voz Única da FACISC, nós vamos apresentar para os candidatos os pleitos das regionais, né? No caso da nossa aqui, a Regional Sul, nós temos 5 pleitos, né, onde nós vamos focar mais, né, que é o Porto, né, Porto de Imbituba, né? O Porto de Imbituba, a desestação do Porto de Imbituba, tá? A ferrovia, né, inserir a ferrovia na malha nacional, né, o aeroporto de Jaguaruna, né, ampliação com terminal de carga, novas linhas, né, a recuperação do complexo lagunar, que realmente está mais do que na hora de ser feito. Principalmente por essas cheias que deu nos últimos meses, né? Então piorou mais ainda. Né? Né? E a segurança pública, que eu acredito que isso aí é um problema do estado inteiro, do Brasil todo, na verdade. Né? Então esses são 5 pleitos da Regional Sul, tá? Que tão logo esteja definido o quadro de candidatos, nós vamos apresentar eles, né, e trabalhar em cima desses pleitos. Né? Como tem sido os bastidores dessa campanha? Voto por Tubarão e região da Murel, assim. Como tem sido construído isso? Tem sido tenso. A ideia é reunir as entidades empresariais, entidades de classe aqui de Tubarão, né? Essas entidades também existem em outras cidades da Murel, então nada impede de que esse movimento que estamos fazendo aqui em Tubarão, as nossas entidades irmãs também façam isso. Se estenda para outros municípios. Exatamente. Né? Então, inclusive, na última reunião que tivemos, nós tivemos essa ideia. Já que estamos, né, despendendo um trabalho, vamos fazer um Media Kit, né, que se chama, né? Media Kit de toda essa campanha, né, com toda a arte. Vamos disponibilizar isso para as outras cidades aqui da Murel. Então, as nossas entidades irmãs, por exemplo, a ACI lá de Imbituba, né, assim como tem CDL lá em Imbituba também, nós vamos disponibilizar para eles, caso eles queiram utilizar essa mesma arte, né, só alterando ali as logos, mas também fazer essa mesma campanha que estamos fazendo aqui em Tubarão, né, para multiplicar, exatamente, já que é o voto regional da Murel, é importante que as outras cidades também façam esse tipo de movimento, não só aqui em Tubarão. Sim. Então, já temos aí a nossa identidade visual, né, e depois, assim que pronto todo o Media Kit, vamos disponibilizar aí para as outras cidades aqui da Murel, né, para as entidades. E a ideia, como foi falado, é conscientizar. Então, vamos espalhar outdoors aqui pela cidade, investir muito em redes sociais, né, que hoje a gente sabe que a rede social... Porque a gente quer alcançar, a gente precisa alcançar todas as idades. Então, o jovem está mais nas redes sociais, o outdoor a gente vai alcançar todos, né, que circulam aqui pelas ruas. E aí, claro, vamos estar sempre fazendo esse trabalho aí de também levar os pleitos para os candidatos, né? Vamos convidar os candidatos aqui da Murel, né? Como o nosso vice-presidente Pedro aqui falou, é importante levar as nossas demandas. Não adianta só conscientizar, né, a população, mas não passar aos candidatos o que nós estamos precisando. Então também vamos levar os nossos pleitos, as entidades aqui de Tubarão vão se reunir com os candidatos e levar os nossos pleitos aqui locais também. Essa união é muito importante, né, Jean? Muito, porque esse momento é a terceira campanha que nós estamos fazendo junto, né? Geralmente antes acontecia com a CIT e CDL que tomavam a frente, que até por ser as entidades maiores, né, natural que se tome a frente. Mas nós conseguimos colocar agora, nós fizemos o primeiro movimento lá no movimento pelo Covid, né, que a gente foi aonde a gente uniu, que é a CIT, CDL, a JET, AMP, vários sindicatos patronais que estão que inclusive continuam participando desse movimento do voto por Tubarão e regional da Murel. Então isso ganha corpo, né? Depois disso a gente fez um trabalho muito grande, né? Com aí em nível de FACISC, com as ACIs, que é a questão do fundão, né, que também a gente trabalhou todas as ACIs aqui da região, a gente fez um material, a gente divulgou para que fomos contra esse processo, e agora esse outro momento que é o voto regional, o voto para que a gente realmente faça candidatos aqui, porque eu vou falar agora especificamente de Tubarão. Hoje Tubarão, né, se eu não me engano, é desde 2010 que nós não temos um deputado estadual.
Então isso é muito ruim. Né? Nós temos, desde 2000, o atual prefeito de Tubarão foi o último deputado estadual eleito. Já tivemos 2 deputados estaduais aqui. Então não dá para a gente continuar dessa forma. A gente precisa fazer esse trabalho forte. E por isso que eu digo que essa campanha ela já é diferente das anteriores, pelo fato de ter um número bem maior de entidades focadas com o objetivo de eleger deputados estaduais e federais. Imagino que nos bastidores da estruturação de uma campanha assim se troque muita ideia e tenha divergências, inclusive, para chegar num ponto comum, né? Eu acho que isso faz parte do processo também, né? Sim, até pelo próprio nome, o nome da campanha, né? A gente teve que discutir. Já começou por aí, né? Já começou por aí, que a gente vamos botar voto pela Murel, voto por Tubarão e região da Murel, então definimos por aí para primeiro focar na nossa cidade, depois a Murel. Então, como o Jean falou, desde 2010 que não temos nenhum representante da nossa cidade. Até eu tenho outro dado aqui, que nas últimas eleições estaduais, em 2018, aqui em Tubarão nós tivemos 50 mil votantes, já excluindo abstenções, nulos e brancos. Votos válidos, ou seja, votos válidos 50 mil. Desses 50 mil, apenas 16.050 foram candidatos a deputado estadual aqui de Tubarão. Ou seja, apenas 30% dos votantes votaram em candidatos daqui de Tubarão. Então, o resto foi tudo para fora. É um dado importante, né? Por que isso acontece? É o famoso paraquedas. Exatamente. Então, eu tenho uma pergunta a respeito disso, assim, se fosse bem enfático, né, em um evento que aconteceu aqui na City, né, fizesse um pedido até para que se valorizasse o candidato daqui, né? A gente sabe que isso é natural, que da mesma forma, isso acontece, né? Essa migração, muitas vezes, busca de votos por votos, né, em outras regiões, assim como eles também vêm buscar aqui. Mas é importante que essa articulação fique aqui, né? Qual é a diferença, assim? É que eu vejo, do evento que tu falou, foi um pedido que eu fiz no evento que a gente teve aqui na City, e a gente solicitou o comprometimento dos vereadores, né, da atual legislatura, para que pensem da mesma forma como as entidades estão pensando, ou seja, que busquem candidatos, que apoiem candidatos de Tubarão e da região. Né? Então, a gente sabe que a política tem muita negociação, tem muito interesse, mas porque o vereador, ele é o primeiro contato com o povo, né? Ele tem muita força. Né? Eu sempre digo que o vereador, quem faz a campanha mesmo é o vereador, né? Porque o deputado estadual, o federal, o governador, o presidente, ele não consegue chegar lá no bairro, em todas as casas, nas famílias. E o vereador consegue fazer isso. Então, um primeiro passo essa conscientização dos vereadores, não só de Tubarão, mas de toda a região, né? Que se eles já levantarem essa bandeira, erguer essa bandeira, com certeza vai ser muito mais fácil. Claro, tivemos adesões positivas, outras negativas, que também faz parte do processo democrático, né? Isso é assim que funciona, não vai ter como tu ter 100% de qualquer entidade ou de qualquer situação nos apoiando nisso, mas eu digo assim, é um passo de cada vez, né? É um passo que gradativamente nós vamos torcer. Se a gente desses 17 mil votos, né, Rafa, que tu falou ali, se nós conseguir dobrar isso, provavelmente a gente já faz um deputado. Já vai fazer diferença, né? Então, quer dizer, já deu certo. Se a gente pegar esses 50 mil aí, a gente consegue fazer 2 deputados, né? Isso eu estou falando especificamente do Tubarão. Mas aí, se tu somar toda a região, a região da Murel, aí vai naquele nosso objetivo, né? Então, realmente, a palavra é essa conscientização, porque o eleitor saiba da importância de olhar para o nosso candidato e dizer, não, esse candidato é que ele vai ajudar o desenvolvimento da nossa região nos próximos 4 anos. E se ele não atender a nossa expectativa, nos 4 anos nós vamos lá e tiramos, porque nós vamos estar aqui também. Não como presidente, mas nós vamos estar envolvidos no processo e nós vamos lembrar muito bem. O Voz Única, até eu não sei se esse ano vai ser usado, eles usavam na FACISC uma cabeça de elefante, como a logo do Voz Única. Aí uma das primeiras reuniões lá com a todos, mas eu não tinha entendido, né? Dizer, por que é o elefante que é o símbolo do Voz Única? A memória? É a memória, né? Que o elefante ele faz trajetos, né, de milhares de quilômetros. Memória de elefante, né? Memória de elefante, exatamente. A expressão é essa. Então, assim, para que a gente não esqueça o que
quem foram os candidatos que tiveram aqui, o que eles falaram. Então isso é um processo, né? É uma conscientização que não é de hoje para amanhã, ele vai acontecendo gradativamente. É interessante que essa responsabilidade, se tem muito essa cultura de jogar nos ombros, né, do representante político. Ele tem que fazer parte dele, mas também tem que ter a consciência do cidadão que está representado pelas entidades de classe também, de se posicionar, né? Exatamente. Esse posicionamento, quando a gente fala de mobilização que vem das entidades empresariais, a gente sabe que é uma mobilização apartidária, certo? A gente já falou aqui, né? Ou seja, isso significa que não tem sigla, não tem bandeira partidária, né? Não está tendendo para um ou outro candidato, e sim para os candidatos que são da região. Né? Mas ao mesmo tempo tem que ter um posicionamento, né? Como que tu tivesse, por exemplo, manifestando aos vereadores, né? E a própria campanha, né? Então, sustentar esse posicionamento muitas vezes é desafiador para quem está à frente de uma entidade empresarial? Bastante. O que o cidadão também espera de vocês enquanto líderes empresariais, muitas vezes? Bastante. Eu acho que isso é o que ele tem que assim, tem que ter isso para nós. A gente precisa ter a coragem, né? Porque realmente quando a gente levanta essas bandeiras, porque tem muitos empresários, tem muitas classes, tem imprensa, né? Tem muita gente que tem expectativas, tem amigos, né? Cria algum vínculo com candidatos ou é parente, né? E esse é o grande mote assim do negócio, assim, ó. Mesmo que eu tenha um parente, um conhecido, alguém que seja candidato, né? Mas então foca num propósito só, mas não estraga os outros, né? Então assim, essa coisa não pode ser muito macro, não pode ser deixar muito aberta, porque senão ele cria um conflito, né? E começa a gerar conflito entre as pessoas, aí piora de vez, né? Assim, e o que eu disse anteriormente, o maior exemplo disso é a união que a gente conseguiu fazer, né? Então assim, independente de quem forem os candidatos, as entidades vão estar junto, né? Provavelmente esses candidatos vão estar aqui dentro da CIT, vão estar dentro da CDL, vão estar em algum lá em Bituba, em Braço Norte, e nós vamos estar lá também, vamos lá, né? Não defendendo o A, B ou C, mas o conjunto da obra, entendeu? Falando para a população, diz, olha, esses aqui são os caras que a gente precisa eleger, essas pessoas são os que a gente precisa movimentar. É racional, né? E a ideia também é que não adianta nós agora conseguirmos ter êxito nessa campanha, conseguimos eleger 2, 3 candidatos a deputado estadual, mas depois não ter o acompanhamento, a cobrança constante. Então a ideia também da campanha Voto por Tubarão e Região da Murel é que depois de eleitos os candidatos aqui da nossa região, né, deputados estaduais, federais, é que possamos também nos reunir com frequência com eles para fazer o acompanhamento dos pleitos que nós entregamos a eles. A ideia é exatamente essa, é a cobrança. Né, pós-eleição. Mas o que eu acho importante de ser dito para a população, quando fizermos esse trabalho, é exatamente esses números aí que foram levantados aqui. De mostrar quantos votos, né, saíram fora da regional. Tá? Quer dizer, de 50 mil, ficaram somente 17, é isso? 17, 30%, né, dos eleitores então apenas votaram em candidatos daqui. É conscientizar a população local aqui da importância, né, desse voto ficar aqui na região, ficar no candidato da região. Né? Então esse trabalho tem que ser divulgado e tem que ser mostrado para a população. Sim. Sem dúvida. Um voto faz diferença, né? Faz, né? É que eu vejo a eleição, ela é igual a Copa do Mundo, né? É muito emoção, né? Tu percebe que a Copa do Mundo tá chegando, ninguém não dou bola, não gosto de futebol, mas quando inicia a Copa do Mundo esquece tudo, né? Um foco só. E a eleição também é muita emoção, né? Então a pessoa, e aí é o grande problema, né? Então, se tu ficar dominado pela emoção e não pela razão, e o que é a razão? A razão é o desenvolvimento. Né? A razão é o voto consciente. E a emoção é eu votar numa pessoa que vem de fora, que porque alguém indicou, porque me deu uma cesta básica, porque não sei o quê, porque me deu um emprego. Não, aí tu está ferrando com a região. Né? Então a razão é tu escolher o candidato aqui de Tubarão e região. E pensar no coletivo também, perfeito. Né? Mais uma vez, meu coletivo, a pauta aí, né? A gente viu na pandemia que foi muito importante, né? Aprender a lidar com isso.
mais ainda, e agora, né, a gente não pode esquecer essa lição, né? Falando desse histórico de mobilizações, vale lembrar aqui de uma mobilização que aconteceu há um tempo atrás, que foi o Conselho Político Empresarial, que me ocorre quando a gente fala desse monitoramento, desse acompanhamento, né? O Conselho fazia essas reuniões itinerantes, acho que o seu Pedro lembra bem, né? Não é na gestão do Jean. Eu não participei desse gestões movimento, anteriores, mas eu já ouvi né? falar muito bem. Mas foi uma mobilização também que tinha esse propósito, né? Exatamente, não, foi um trabalho fantástico que foi feito na ocasião, né? E nós tivemos grandes vitórias, né? A recuperação dos molhos do Porto de Imbituba foi graças a esse conselho. O aeroporto de Jaguaruna foi graças a um trabalho do conselho. Tá? Então, o que era feito, né? Nós pegamos esses pleitos e fomos exatamente junto aos políticos, né? E cobrando deles uma solução, tá? E as reuniões eram itinerantes, né, nas cidades? Exatamente, eram conselhos itinerantes, né? Tá? E isso aí funcionou, tá? Deu resultado, tá? Fantástico, foram vitórias assim grandes mesmo. No caso do Porto de Imbituba, então, foi decisivo. Foi emblemático, né? Foi, porque ele estava para parar a qualquer momento, né, de romper o mole lá do Porto. E rompendo esse mole, parava o Porto, parava a cidade, e isso ia refletir na região toda, né? E nós conseguimos, junto ao governo federal, tá, a recuperação. O governo federal mandou o Exército para o Porto, foi o Exército que fez a recuperação. Primeiro fizeram uma cotação com a empreiteira, mas deu um valor muito alto, então foi o Exército para lá e fez o trabalho. Está lá, até hoje. Deu certo. Tá, e deu certo. Então é um trabalho exatamente, né? É o que nós podemos repetir agora, né? Com outro título, com outro nome, né? Exatamente pela região. É uma mobilização por parte dos empresários também que requer tempo, dedicação, né? Muitas vezes não se para pensar nisso também, né? Recurso também. Recurso próprio, muitas vezes investido, né? Para que se possa viabilizar próprio, isso. Sempre, né? Exatamente. Como é que é isso para vocês? Assim, a gente sabe que quem está à frente de uma entidade sabe que vai estar ali pagando um preço também de tempo, né? De deixar o seu negócio, muitas vezes, para se dedicar ao coletivo, que é o que a gente estava falando aqui. Né? Qual é a sensação, assim, nesse momento especificamente? Na verdade, isso é o resultado do associativismo, né? Da dedicação, você abre mão, né, do seu tempo na sua empresa, né? O investimento que você faz com deslocamento, com hospedagem, enfim, nada disso importa. O que importa é o resultado, né, atingido no final, que é o que nós conseguimos, né? Então isso é a grande mola propulsora, né, que é muito gratificante. Né? E uma vez que entra nesse sistema aí, olha... Difícil sair. Para sair não é fácil. É difícil sair. Então, o Conselho Político, nós estamos falando de 20... Nossa, por aí. É uns 15 ouso, anos. Eu ouso dizer, Pedro, que o associativismo hoje, né, ele é o grande responsável de Santa Catarina ser o que ela é, em nível de Estado. Isso daí nós já vamos para em nível de Estado de Santa Catarina, porque o associativismo é muito organizado em Santa Catarina, né? Então eu acredito que se nós não tivéssemos essas mobilizações dessas entidades, né, isso independente de qual for, nós estaríamos em outro patamar, bem abaixo. Então isso e realmente essa doação muitas vezes é do dinheiro do próprio bolso, tu não tem, mas é prezar pelo desenvolvimento de uma região, de um município, né, de um estado, porque a coisa ela vai crescendo, né? Ela começa no município, ela vai para o estado, vai para a União e vice-versa, né? Então e acho que esse é o grande ponto. A gente gosta do que faz, eu pelo menos eu gosto do que faço, não me custo, né? É o que nós estamos fazendo aqui, discutindo. Muitas vezes tu acaba levando pedrada por causa disso, né? Porque chega um momento que tu tem que defender uma posição, né? Também tu não pode só falar pela boca dos outros, né? Porque o fulano, porque o ciclano, porque a entidade, não. Em algum momento tem um posicionamento, se posicionar em nome da entidade. Exato. Né? Então, mas isso faz parte. Eu acho que a graça a essas pessoas que estão à frente das entidades, que o Santa Catarina é o que é hoje. Para ti, Rafa? Também, nós somos voluntários, né? Então, somos voluntários porque gostamos de estar aqui, como o seu Pedro disse, nós queremos defender uma causa,
né? Então, queremos um resultado para a categoria, né, para a classe que nós defendemos. Então, no caso da CDL, nós sempre buscamos melhorar, desenvolver a nossa categoria, que é o comércio, né? Então, representamos o comércio aqui de Tubarão, então sempre que temos demandas, as dores do comércio, nós tentamos resolver na medida do possível, né? Um exemplo, durante a pandemia, tivemos o problema dos fechamentos, né? Os lockdowns, que afetou muito o nosso comércio aqui. Aqui em Tubarão especificamente, foi quase um mês de lojas fechadas. Então a CDL ela ficava ali entre o poder público e os lojistas, né? Então tentando negociar, abre, não abre, né? Então essa é a força que uma entidade tem. Ela representa toda uma classe para ir lá negociar com o poder público, né? É diferente de reunir 10 lojistas e conversar com um prefeito, por exemplo. Então a CIT representa toda uma categoria também que tem uma força que representa todos os seus associados. E nós estamos nos doando para ajudar aqueles nossos associados que nós defendemos. Fica o exemplo aí, né? A gente não pode acabar essa conversa sem falar de uma iniciativa também que foi de posicionamento, que foi com uma mobilização entre as entidades empresariais também de toda a região contra o aumento do fundo eleitoral, o famoso fundão. Como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito interessante, assim, porque num país do tamanho do Brasil, com todos os problemas que nós temos, né, de educação, saúde, segurança, infraestrutura e etc., antes nós tínhamos um valor de 1,7 bilhões, que eu já acho que já era um absurdo. Aí tu passar de 1,7 para quase 6 bilhões de reais, né? E quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas esquecem que não é 6 bilhões de reais, na verdade são 12 bilhões de reais, porque é um ciclo completo, o ciclo completo são 2 eleições. Então, assim, são praticamente 12 bilhões de reais que é colocado na mão de partidos que não precisam prestar conta, que usam da forma que queiram, e a população passando fome, com problema de infraestrutura, de segurança, educação, etc, do que eu já falei. Então a gente achou isso um absurdo e começamos a nos mobilizar, né? Foi um trabalho muito bem organizado através do VP Petro aqui na nossa região, que assim, nós somos a segunda, né, somente 2 em Santa Catarina se posicionaram isso nessa. Então a gente recebeu pressão de todas as partes, políticas, né, de prefeitos, de vereadores, de entidades, assim, muita gente era contra isso, né, mas nós bancamos, né, Pedro, assim, mas deu certo, né? E a campanha está na rua. Resultou nos outdoors, né? Estamos vivos, né? Exatamente. Sobreviveram, né? Foram colocadas outdoors, né, nas ruas, nas cidades, foi feito um padrão e multiplicado isso, replicado isso nas cidades das ACIs envolvidas, né? Para quem não teve a oportunidade de ver, ficou bem evidente ali, né? Qual era o mote dessa campanha, dessa mobilização, né? Chamar atenção para aquelas lideranças políticas que acabaram votando a favor e nós fomos bem ousados, né, Pedro? A gente colocou a cara, vamos dizer assim, das pessoas, dos deputados federais que votaram. Isso é um pleito federal, né? Não é estadual. Nós colocamos ali os deputados federais que votaram a favor do aumento do fundão, né? Isso está lá, está na foto de cada um deles. Mas isso é importante porque as pessoas lá, o cidadão comum, ele não tem essa informação. Então, a partir do momento que ele vê um outdoor, aquele cara que eu ia votar, ele votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Então, eu já não vou mais votar nele. É muito importante essa questão de nós sabermos o histórico dos candidatos. Porque a maioria das pessoas se leva pela emoção. Então, costuma-se dizer que a eleição se decide ali nas últimas 2 semanas. Né? Porque é ali que o cidadão vai tomar a decisão. E muitos deles deixam-se levar pela emoção. Na promessa do candidato. Campanhas bonitas. Campanhas bonitas. Né? Gostei daquele candidato. Mas ele não pesquisou o histórico. Né? O que ele está falando ali muitas vezes não condiz com as ações que ele teve no passado. Então é importante. Hoje a gente tem, com a internet, fica muito mais fácil. Vai lá, bota o nome do candidato no Google, pesquisa um pouco do histórico dele. Isso é importante para a gente não tomar a decisão errada. Sim. Exatamente. Trazer informação para o cidadão também é importante, né? E essa é uma forma de informar, né?
Eu acho que um dos grandes erros do eleitor, e nós todos aqui somos eleitores, é quando ele diz que eu não gosto de política. Né? Acho que essa largada já é isso que nós estamos tentando modificar, né? Porque ele precisa, não precisa participar, não precisa, mas ele tem que pelo menos ter a percepção da discussão sobre política, né? Porque interfere diretamente na sua vida, né? Verdade, até porque a política faz parte da vida, né? Pode não ter uma preferência partidária, mas a política não tem como fugir dela. Nós somos comandados pelos políticos, então tu é obrigado gostando ou não, tu vai ser comandado pelos políticos. E se a gente não votar, alguém vai votar, né? Não vamos, o fato de nós não votarmos também não vai fazer com que não tenhamos 40 deputados estaduais ou 16 federais. As vagas vão ser preenchidas. Né? Elas vão acontecer. Então, por isso também a importância de não votar em branco, nulo, né? Escolha. Valorize seu voto, né? Essa questão do fundão também. É interessante que os novos candidatos, eles não têm acesso. Né? Já é mapeado, né? Eles não têm acesso a essa verba. Né? O que está errado. Né? E além do fundão, nós não podemos esquecer que existe o orçamento secreto. Nós estamos falando em 6 bilhões do fundão, mas o orçamento secreto são 60 bilhões. Esse nome já já diz tudo, né? Secreto. Que é distribuído que ninguém sabe como, né? Aos amigos do rei, tudo. Aos inimigos, nada. É mais ou menos por aí. É moeda de troca, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, né? Quero agradecer a presença de vocês. A gente está encerrando, né, esse episódio. Mas quero agradecer, né, cada um de vocês, porque é importante trazer a pauta, trazer à mesa essa discussão. Isso faz parte desse processo de conscientização. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigado também. Agradeço a oportunidade. Obrigado, um abraço. Valeu. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais e contribuir também com esse movimento. Até a próxima edição do Conexão ACIT.